Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. E eu sou Ana Cariani. E hoje nós vamos falar de uma palavrinha em inglês que é muito difícil das pessoas entenderem qual é o real significado. Umas acham que é o papel e outras acham que é o tipo de fotografia. Mas a gente vai tirar essa conclusão depois no bate-papo. Enquanto isso, fique com os recados. Muito bem, o primeiro recadinho de hoje é aquele super importante porque estamos a 9 dias, se você está ouvindo esse episódio hoje, né, na segunda-feira, se for em outros dias você vai diminuindo aí na sua contagem, aprenda a fazer contas. Estamos a 9 dias do Papo do Bem, aquele evento fotográfico super, hiper, mega solidário, onde o dinheiro que é usado para a inscrição, a gente doa para uma instituição. Estou hoje o homem das rimas. Quero ver, continua, vai. Não vai, até o final assim não vai. Só se eu fizesse um rap, mas aí eu teria que escrever antes. Não, e aí você ia querer cantar, não. Não, vamos deixar pra lá. Tá vendo? Bom, vamos lá. Papo do Bem, dia 21 e 22 de novembro. Se você está em São Paulo, venha presencialmente nos dar um abraço, R$230, e você vai ganhar mais de R$1.000 em benefícios. É desconto no Clickster da Album, é cupom de desconto para o Wedding Brasil, nos eventos da editora iFoto, muitas outras coisas, além de concorrer aos sorteios que os parceiros vão oferecer durante o evento. Aí você vai falar, mas poxa, eu não consigo ir até São Paulo, eu estou em Natal, ou em Porto Alegre, ou em qualquer lugar deste mundo. Você pode acessar o congresso, acessar esse evento online. Você vai assistir ao vivo e logo depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo durante um ano para você. Então fique ligado, faça a inscrição lá, você paga R$130 e pode assistir tudo ao vivo online da onde você estiver. Então não tem desculpa. Falou que vai participar do Papo do Bem, você pode vir presencialmente ou vir online. Dá pra assistir até no banheiro, né? Dá pra assistir no banheiro, tomando banho, do jeito que você quiser. Tomando banho, o computador fora e você dentro. Ok, você pode pôr uma capinha de proteção. Mas enfim, dá pra assistir em qualquer lugar. Até do troninho dá pra assistir. Mas era esse parte do banheiro que eu tava falando, não era no banho. Ok, combinado. Então assista do seu troninho super confortável, com cheirinho de Glad. Meu Deus do céu. O segundo recadinho, atenção senhores passageiros, com destino ao mês de dezembro, por favor dirijam-se ao portão D de desconto, escolham suas poltronas na classe Digipix e aproveite essa viagem. E não esqueçam a nossa conexão com 15% de desconto. E se sua bagagem ultrapassar R$350, o frete será grátis. É ou não uma viagem imperdível? Então faça agora o check-in e garanta o seu lugar neste voo. Acesse www.digipixpro.com.br e utilize o cupom DIGIPASS, PASS 15 e aproveite esse descontaço. Garanta lá um brinde especial para o seu cliente, faça foto presentes, fotolivros, faça tudo o que você quiser no site da Digipix e ganhe um descontão de 15%. Essa é a conexão dos 15. Se você perder essa conexão, tem a próxima conexão dos dias 21 ao 30 de novembro, onde você vai ganhar 10% de desconto. Então aproveite e corra agora para o site. E a super plataforma Album nasceu para os que fotógrafos tenham mais tempo para fazer o que realmente amam, que é fotografar. Através do ProSite você cria o seu site profissional em pouquíssimos minutos. Depois você vai lá, utiliza o Clickster CRM, que vai organizar todos os seus contatos, agenda, fluxo de trabalho, te lembrando sempre de tudo que você precisa fazer, né? Porque a gente às vezes tem um certo problema de memória aí e esquece das coisas que precisa, ele te ajuda nisso. E já com o Proof, você envia fotos e álbuns para os seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após saber quais fotos seu cliente quer que vão para o álbum impresso, você diagrama o álbum de forma simples e rápida, direto do navegador pelo Design Box. E para surpreender e fidelizar o seu cliente, a Album inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone deles. E o melhor de tudo é que você pode testar grátis o Proof ou o Clickster. Então acesse agora album.pro.com
Muito bem, então vocês já perceberam que participar do Papo do Bem é incrível, que tem uma viagem super especial da Digipix com um descontaço e que a Album oferece tudo aquilo que você precisa para manter o seu negócio. Agora é só escutar o Papo de Fotógrafo, entender o que é Fine Art, como você pode transformar o seu trabalho em um produto artístico e vendê-lo de uma forma mais fácil e mais prática. Para isso, continue ouvindo este episódio. É isso aí. Bom, e como vocês já sabem, o convidado de hoje já é um velho conhecido de quem acompanha o Papo de Fotógrafo faz um tempinho, mas a gente trouxe ele novamente aqui ao programa para falar sobre um outro assunto, um assunto que pode interessar você aí que está pensando em pegar algumas imagens suas ou ter um trabalho autoral para emoldurar e pôr na parede da casa de muitas pessoas que compram arte. Então a gente vai explicar um pouquinho de tudo isso e a gente vai explicar o passo a passo para você ter a sua fotografia aí disponível para quem ama e compra arte. Seja bem-vindo mais uma vez, Jackson. Vamos lá conhecer. A gente já conhece a sua história, né? Quem quiser ouve o episódio anterior, a gente vai deixar o link no post. Mas resumindo, para quem tá chegando agora no Papo de Fotógrafo, quem é Jackson Carvalho, como entrou na fotografia e sobre o que nós vamos falar hoje. Olá, Rafael, olá, Ana, prazer estar de volta. Olá para todos os navegadores aí desse mundo digital que acompanha o Papo de Fotógrafo, é um prazer estar de volta. E realmente hoje nós vamos ver os passos a passos, entre cada uns passos a passos a gente vai tomar alguns cafés, né? Mas aí a gente vai se divertir um pouco conversando sobre esse assunto tão interessante que é o business, né? O lado business da fotografia de arte no cenário mundial de comércio de obras de arte, né? E a fotografia de arte, ela ganhou seu espaço, vem ganhando, tem uma projeção incrível e é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou um apaixonado por fotografia desde a infância, vou falar bem rapidinho, né? Eu comecei lá com 6 anos de idade, depois me especializei, comecei a participar de premiações internacionais, comecei a expor, comecei a vender e continuo sendo um mais apaixonado do que nunca. Aos 50 anos, tenho apenas 44 anos de fotografia e tenho uma longa trajetória pela frente para aprender muito sobre fotografia. Mas o pouco que acumulei nesses 44 anos eu vou distribuir aí e compartilhar esse conhecimento modesto com os seguidores do Papo de Fotógrafo e nesse papo tão interessante com os amigos Rafael e Ana. Muito bem, então fica aí acompanhando que a gente vai falar sobre tudo sobre Fine Art hoje. Falando em Fine Art, a gente tem um pequeno problema que os fotógrafos têm, cada um tem a sua definição sobre alguma coisa na fotografia, né? E Fine Art é uma delas. Muita gente discute se é só um impresso, se é um estilo de fotografia. Para o Jackson, qual é a definição de Fine Art? Como é que ele define Fine Art? Veja, eu defino Fine Art, eu gosto sempre de pegar a referência do universo dos grandes mestres da pintura, né? E os grandes mestres da pintura, eles foram capazes, cada um à sua época, cada um com sua formação ou com seu talento nato, eles foram capazes de interpretar cenas, de interpretar fatos, de interpretar sonhos, de interpretar imaginação ou delírios e transformar isso em uma peça, né, que do ponto de vista imagético é reconhecido como uma obra de arte. Eu coloco esses mesmos fundamentos para a fotografia fine art. Então a fotografia fine art, ela pode, como terminologia e como mídia que vai materializar essa obra, pode ser um papel algodão, não alcalino, pode ser um canvas, pode ser um metacrilato, pode ser um alumínio, materiais que a gente vai falar sobre eles mais na frente, mas não importa qual o tipo de material, importa sim a conceituação artística, a forma interpretativa, né, dos diversas categorias que compõem a fotografia fine art, e inclusive, para que não fique mistificado, muitas pessoas pensam muitas vezes que fotografia fine art é apenas fotografia preto e branco. Não é apenas fotografia preto e branco, não é só a forma de imprimir, né? A forma de imprimir, ela vai materializar um estilo que de repente o artista tem, mas a fotografia fine art é suportada pelas diversas ferramentas que hoje temos para
pós-produção, edição dessas fotos, elas vão permitir que o fotógrafo ou o artista imagético ele possa expressar o seu talento, a sua habilidade artística através desse tipo de registro que vai ter uma saída que pode ser digital ou física para comunicar-se, se expressar-se ou para que componha esteticamente ambientes ou galerias ou exposição em museu ou de repente servia um editorial de alguma publicação, de alguma revista, alguma coisa. Então, fotografia fine art, para mim, é toda aquela fotografia com ou sem pós-produção que ela tem o intuito de ser uma expressão artística e que tenha a possibilidade de interpretação. Então, ela pode ou não ser manipulada. Muitas vezes você pode encontrar uma fotografia fine art que o camarada foi lá na grama, encontrou um maracujá ressecado, desgastado pelo tempo, tratou aquela imagem, deixou ela preto e branco, foi lá e compôs a sua obra de arte. E é um maracujá que ele encontrou no chão e ele foi lá e fez a sua obra de arte. Mas isso tem também uma fundamentação e um conjunto de técnicas que são utilizadas para isso, né? Então, todos aqueles fundamentos que servem para nortear uma boa fotografia, eles devem estar associados também à fotografia fine art. E daí você ter a possibilidade de se expressar de maneira muito livre, sem estar preso a fundamentos rigorosos, como, por exemplo, da fotografia jornalística ou a fotografia social, que tem o intuito de registrar um momento, de ser uma documentação histórica, digamos assim, de um episódio, de um evento, de uma situação, de um acontecimento, de um fato. Então, a fotografia fine art, na minha opinião, é toda aquela que tem o intuito de que o artista expresse seu talento, sua visão de mundo, sua visão sobre um determinado ponto ou fato, através do registro e ou da manipulação fotográfica. Eu vou confessar que eu parei de entender o que você estava explicando no imagético, tá? Eu parei lá atrás na placa acrílica, né? Não, é só pra galera entender o que seria o imagético. Explica um pouquinho desse sentimento que é o imagético. A expressão através da imagem, né? Quando eu falo imagético, é exatamente isso, né? Assim, você se comunicar, de você compor e de você estruturar a sua obra, né, com a fundamentação da imagem, né? Então é uma obra imagética, né? Então foi com esse sentido que eu utilizei o termo. E, inclusive, como eu sei que tem muitos seguidores que atuam, militam, trabalham, labutam aí na área de fotografia social, em particular a fotografia de casamento, é possível, inclusive, você ter uma fotografia fine art para ensaios de noivos, por exemplo, ou até mesmo para a fotografia de casamento, né? O primeiro fotógrafo, de repente, ele pode também ter a lógica de que ele pode fazer fotografia fine art também de casamento ou ensaios de noivos, por exemplo. Então você pode ter uma belíssima foto, né, aí se utilizando de equipamentos, de uma estrutura diferenciada, não é apenas um flashzinho em cima da câmera, né? Você vai precisar de ter uma estrutura um pouco mais sofisticada, digamos assim, mas é possível fazer fotografia fine art, inclusive para o segmento de fotografia de casamento. Fica a dica. E, inclusive, é uma área que é uma dica que pode valer algumas centenas de milhares de reais aí para quem está escutando, porque eu, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de crítica banal, apenas a crítica construtiva, eu acredito que a gente tem na fotografia de casamento hoje uma comoditização muito grande, né? Assim, eu vejo muita coisa, eu sou apenas um observador da fotografia de casamento, eu não trabalho com fotografia de casamento, então eu não estou fazendo uma crítica a um concorrente ou com um aspecto malicioso, mas eu vejo que tem um espaço muito grande para que você introduza no mercado um produto diferenciado, com um valor agregado e com um aspecto artístico que pode gerar mais valor para a forma como o mercado pode perceber o trabalho do fotógrafo de casamento. Já que a gente está tocando no assunto, né, fotografia social, de uma certa forma, é uma fotografia comercial, que ela é utilizada para venda, né, a venda do trabalho do fotógrafo, do olhar do fotógrafo. Como é que é essa relação
ligação da fotografia comercial, principalmente vindo de você, que trabalha muito com publicidade, trabalha muito nessa área. Como é que é a ligação entre fotografia comercial e fine art? Uma coisa pode ser a outra? Como é que funciona? Veja, tem uma coisa que é interessante, eu vou revelar aqui para os amigos que nos seguem, como foi que a fotografia de arte caiu, digamos assim, no meu colo, né? Eu sempre trabalhei muito fotografia comercial e fotografia de moda. E aí, você sempre tem aquela coisa de Vossa Majestade o cliente dizer assim, olha, eu quero, por mais que você proponha algo mais conceitual e tal, muitas vezes tem aquele cliente que ainda é muito conservador, né? Eu estou utilizando um termo bem político, diplomático, e aí o cliente ele tem uma característica muito conservadora e ele quer uma foto no estúdio com fundo branco, ou com fundo cinza, ou com fundo preto. E aí você tem lá aquele staff de modelos, você tem lá um maquiador, você tem lá algumas ideias na cabeça, e você fica muito tolhido de poder exercitar essa criatividade. Termina fazendo aquela coisa bem caretona, clicando e tal. Mas nada lhe impede que depois que você executa o trabalho, você chega com 2 ou 3 daqueles modelos ali, sei lá, de repente todos topam, ou alguns não topam, e você diz assim, vamos fazer umas coisas aqui conceituais, vamos fazer uma pegada aqui artística, só para portfólio mesmo, nosso, meu, de fotógrafo e tal. E foi assim, né, se utilizando dos momentos que sobravam, ou de alguns intervalos de um trabalho comercial, que a fotografia de arte entrou na minha vida, porque foi com um dessas escapadas, né, de, se eu não consigo fazer uma coisa legal porque o cliente é caretão ou conservador, eu vou fazer algo que eu possa exercitar a minha criatividade e poder manifestar um lado artístico, digamos assim. E foi assim que o trabalho Angelus Dominus ele foi percebido por um curador e chairman do Traidenberg Super Circuit, que é o maior salão de fotografia do mundo, sediado na Áustria. Ele conheceu meu trabalho através de uma comunidade fotográfica e ele sugeriu que eu colocasse, né, inscrevesse na premiação esse trabalho, essa série fotográfica e algumas outras. E terminou que foi essa série fotográfica que me trouxe a primeira medalha de ouro em um grande concurso de nível internacional, de repercussão mundial, e assim foi. Então, a relação, nesse caso da fotografia comercial com a fotografia de arte, ela teve, né, o subsídio de dizer assim, eu aproveitei aquele momento e contrariando a regra que é de você não pode ser criativo nesse meu trabalho que eu estou pagando para você fazer uma coisa caretona, mas encerrado o trabalho, você aproveitou aquela estrutura e você fez. Então, foi uma coisa que aconteceu assim. Mas, em relação a uma situação normal, porque eu coloco isso como uma situação atípica, né, eu não descarto esse viés, digamos assim, de você saber que se o mercado, né, que te remunera, ele não tem a necessidade de ter um aspecto artístico, ele tem aquela coisa caretona do comercial, você pode sim ter a liberdade de fazer coisas com esse intuito de você entender que hoje existe uma forma muito mais ampla, muito mais oportuna de você tornar o seu trabalho um trabalho artístico. Quando a gente estava nos bastidores ainda, a gente falou sobre um grande amigo que está lá nos Estados Unidos, o agora nova-iorquino, na época que a gente se conheceu, ele estava em Miami ainda, que é o Gabriel Pevide. E o Gabriel Pevide, ele introduzi ele, digamos assim, a Saatchi Art Gallery, a operação online, e ele hoje já tem algumas peças comercializadas lá e tal. Eu falei para ele como era o processo, como eu gostava do perfil da Saatchi Art, porque ela tinha um nível de valoração muito mais interessante do que os bancos de imagem que pagam uma merreca para o fotógrafo, e lá não, né? Lá você com peças seriadas e edição limitada, que a gente vai falar também ao longo da nossa conversa de hoje, você pode ter um valor agregado à sua obra de arte. E hoje o Pevide está muito satisfeito com esse conjunto de dicas que fazem parte exatamente desse programa que a gente vai discutir hoje nessa edição do Papo de Fotógrafo. Muito bem, então vamos começar falando desse mercado tão abrangente e que no Brasil, eu não sei se é uma perspectiva nossa, uma observação assim, uma pessoa que não está muito acostumada com esse mercado, parece que no Brasil é pouco valorizado esse mercado. É verdade? Como é que é? Você que tem trabalho já aí pelo mundo inteiro. Veja, existe aqui no Brasil casos e casos, né? O mercado de arte como um todo, a participação brasileira no mercado mundial de arte, né, eu vou dar um panorama aqui do que é o mercado de arte hoje no mundo. Então,
O mercado de arte hoje no mundo, ele movimenta algo, se a gente fizer o comparativo aí de 2015, 2016, 2015 o mercado mundial de arte representou 44 bilhões de dólares. Em 2016, 45 bilhões de dólares. Então, levando em consideração uma manutenção dessa taxa de crescimento médio que a gente verificou em 2015, 2016, o mercado mundial de arte hoje é algo em torno de 47 bilhões de dólares. Mas vamos nos restringir aos 45 bilhões de dólares, que já é uma quantia legal. Você vai ter o mercado, a distribuição desse mercado no que diz respeito ao mundo. Toda a Europa representa dos 45 bilhões de dólares, a Europa representa 20 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, Canadá e México representa perto de 15 bilhões de dólares. A Ásia, em torno de 9 bilhões de dólares. A Oceania, em torno de 100 milhões de dólares. A África é traço e o Brasil não aparece. Sumiu! Então, a gente sumiu, não tem. Então, a gente está falando do mercado mundial. E aí, quando a gente vai falar especificamente do mercado de fotografia, de arte, dentro desses 45 bilhões de dólares, o mercado mundial de fotografia de arte representa 1% dos 45 bilhões de dólares. Se ele é 1% de mundo e dos 45 bilhões de dólares o Brasil é traço, significa que a gente está devendo. O mercado de fotografia de arte no Brasil fica negativo, fica devendo. Mas aí, isso são números estatísticos e a gente tem alguns casos de fotógrafos que têm um relacionamento muito bom com interior designers ou arquitetos ou decoradores. E esses poucos fotógrafos, eles conseguem fazer negócio, digamos assim, né? Então, eles têm um volume aí de vendas. Eu conheço alguns amigos que têm esse tipo de relacionamento, essa coisa muito naquela base do QI, né? Ele não é que ele tem um quociente de inteligência elevado, ele tem quem indique o trabalho dele. Que é praticamente o mercado fotográfico funciona praticamente dessa forma. Pois é. Não apenas o mercado fotográfico, né? A gente tem muito... A vida, praticamente. Principalmente aqui no Brasil, isso é muito restritivo. Então, no mercado mundial, a gente vai falar aqui sobre o passo a passo de como construir um nome nesse segmento. Você tem outro tipo de percepção, né, por parte de curadores, por parte de colecionadores, compradores de arte, ou art dealers, ou até mesmo donos de galeria, que eles têm um outro tipo de avaliação, né? Eles vão avaliar a conceituação, a fundamentação, o seu background em relação à sua formação, o seu background em relação ao seu histórico aí de premiações e de exibições, publicações em anuários ou revistas especializadas. E aí eles têm um outro tipo de avaliação. Então você não está mais associado ao QI, né, ao quem indique, sim a uma meritocracia em função desse background que você construiu enquanto carreira, enquanto reconhecimento por parte de pessoas que nunca lhe viram, não sabe quem você é, se você tem os lindos olhos castanhos, como é o meu caso, né? E tem muita gente que não conhece os meus lindos olhos castanhos e que valorizam, reconhecem e até compram ou vendem o meu trabalho. É isso. Então, o mercado no Brasil, existem aí alguns modelos de negócios novos, algumas galerias que tentam popularizar, e aí elas fazem uma tiragem enorme num pequeno formato e vai aumentando o formato e diminuindo a tiragem. Cada vez que escalona o formato a maior, a tiragem vai ser a menor. Então, existe isso aqui no Brasil, copiando o modelo lá fora, só que lá fora os caras te pagam em dezenas ou centenas de dólares, e aqui os caras querem te pagar em dezenas de centavos de real, né? E aí é uma coisa muito distante de uma realidade de justificar. Então, você vai popularizar e vai banalizar muito o seu trabalho e não vai ter um volume financeiro que justifique você se associar a esses modelos. A não ser que você realmente seja só um fotógrafo hobbyista e quando você viaja no final de semana, tira foto de beija-flor, de florzinha, não sei o que lá e tal, sem nenhum tipo de preconceito, mas assim, o que eu estou querendo colocar é que não demanda um investimento ou uma dedicação do recurso tempo para que você faça disso, né, algo que vai justificar e compensar financeiramente. Existe, eu não sei se isso funciona nesse mercado, mas existe a questão de, por exemplo, quem hoje no Brasil compraria, né, uma fotografia fine art e etc., de comprar de fotógrafos, de profissionais do exterior, justamente pela grife de ter um renomado fotógrafo no exterior, e não comprar de um cara, por exemplo, que nem uma fotografia sua, que é um brasileiro premiado. Tipo, pra ele vale muito mais comprar de um outro fotógrafo que não é do Brasil do que comprar de um brasileiro?
Eu vou fazer um comentário aqui, eu acredito que eu vou ter a adesão aí dos companheiros fotógrafos Brasil afora, e espero que vocês também me entendam, e eu estou fazendo essa abordagem porque é uma coisa mais dura, mas veja, isso é muito comum na lógica do macaco colonizado, né? Eu uso o termo macaco colonizado porque é essa lógica de que apenas o que é gringo é que é legal, é que é maravilhoso e tal. E aí eu não vou falar de mim para que não, o cara tá se achando porque tem aí as premiações dele e tal, e o cara tá se sentindo. Mas não é isso. Eu tive a oportunidade em 2015 de estar na Foro London e o prazer de ver uma peça de Sebastião Salgado sendo comercializada por 250 mil libras esterlinas. Só para lembrar aos companheiros de que uma libra esterlina custa quase R$6. Quase nada, gente. Quase nada, né? Então, veja, essa lógica mesquinha e tosca, né, do macaco colonizado, de que apenas o que vem de lá de fora é bom, significa que esse cara não tem conteúdo, né? Então, eu tenho algumas figuras no Brasil que eu acho maravilhosas enquanto fotógrafos e tal, e são pessoas que tem alguns trabalhos muito melhores do que pessoas lá de fora, são reconhecidas lá fora, e que no Brasil não são reconhecidas porque simplesmente é brasileiro. Então, essa coisa de não ter essa lógica da meritocracia, ou de reconhecimento do talento e dos valores, que faz com que a gente tenha esse tipo de preconceito míope, né? Se é que não é um preconceito cego, né? É pela ignorância, pelo desconhecimento. Não, porque eu tenho uma peça de Fulaninho dos Grudes, porque Fulaninho dos Grudes em inglês, então eu acho que é mais legal. Então isso é uma grande bobagem, na verdade, que a gente ainda vê no Brasil, infelizmente. Acontece em todos os mercados, todas as áreas. É uma questão muito recorrente, assim, para quem trabalha nessa área, é a questão do online e offline. A gente, quando fala online, é justamente as galerias online, que você já citou algumas, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre elas, e o offline. Hoje, as coisas funcionam muito no online, ou seja, sei lá, 80% do que é vendido hoje do mercado fine art, ou pelo menos do material que você produz, é para o mundo online, e o offline está perdendo espaço, assim como as revistas estão perdendo espaço para a internet, etc. Veja, eu tive a oportunidade do ano passado eu passei 4 meses, entre junho e setembro do ano passado, eu estive em Nova York, a convite de uma galeria de arte de brasileiros baseada em Nova York, e eu fui convidado para desenvolver um trabalho de estruturação de um comércio online para essa galeria de arte. E aí eu fiquei 4 meses lá. É uma galeria que me representa em Nova York, me representa em São Paulo, me representa em Paris. E fiz esse trabalho e convivi muito com diversas galerias de arte do Chelsea, lá em Nova York, de East Side, da própria região ali entre a 5ª Avenida e a 6ª Avenida, na altura da 42 até a 46, e aí convivi muito com essa galera. E o seguinte, uma grande preocupação hoje é exatamente essa virada, né, o crescimento do online, mas ainda existe uma convergência, né, um funil que leva para o offline. Então, essa discussão de como captar esses leads, né, desse mercado específico de obra de arte, ele é um estudo de definição de persona que é muito interessante, porque quem é o cara que compra obra de arte? Aí você vai dizer, é o cara que tem acima de 10 milhões de dólares, de 500 milhões de dólares na conta e tal. Não. Lá fora, principalmente, você pode ter uma estudante que opta em não ter um carro e andar de metrô e economiza para comprar uma obra de arte. Eu, inclusive, tenho um depoimento desse. Tem uma americana, ela estuda psicologia em Nova York. Ela é da Califórnia, mas estuda em Nova York. E ela não tem carro. Ela comprou uma obra minha. Tive o prazer de receber do apartamento que ela mora. Ela mandou a foto da obra impressa e emoldurada no apartamento dela. E quando eu expus na Art Expo em New York, ela foi lá me visitar e aí a gente conversou mais e tal, e ela me passou exatamente esse perfil, de que ela é uma adoradora, né, e admiradora de fotografia fine art, e ela prefere investir e comprar peças de fotografia de arte do que comprar um carro.
Então, como você delimitar e estabelecer uma estratégia em plataformas digitais para captar esse potencial comprador, ela é muito, hoje, desafiadora a definição dessa persona para utilizar apenas uma estratégia. Então, é um conjunto de estratégias que vai desde você estar com uma presença no universo digital maciça, como também você participar de feiras de arte, você participar de exposições em alguns restaurantes que se propõem a fazer isso no mercado internacional, alguns hotéis, existe uma categoria aí de hotéis design que faz muito esse trabalho. A gente desenvolveu, inclusive, lá em Nova York, um trabalho itinerante de exposição de obra de arte em grandes iates, em áreas de veraneio na Europa e nos Estados Unidos, para ser expostas, inclusive, em iates. Então, a forma de captar esse cliente hoje, ela não é apenas só no offline, não é apenas no online. O online ganha uma capacidade muito grande com um custo reduzido de você ter uma capilarização e uma presença global de uma forma muito efetiva, mas termina que a importância do offline ainda é muito grande, haja visto o crescimento aí das grandes feiras de arte. O verão em Miami, você tem mais de 70 feiras simultâneas acontecendo, com as mais diferentes expressões, inclusive fotografia de arte, né? E aí incluindo escultura, pintura, colagens, alguns outros tipos de instalações, etc. Mas o mercado de arte cresce muito e a Feira Internacional de Basel, por exemplo, na Suíça, que uma vez por ano se torna a capital mundial da arte, ela é uma feira que não para de crescer. Então, a questão do físico, né, do offline, e a necessidade de uma massificação e de uma capilarização online, os dois são muito necessários. Uma acaba complementando a outra. Sim, então não é que eu vejo o seguinte, que existem algumas... eu tive na oportunidade desse período que eu passei em Nova York, tem um norueguês que ele trabalhou na Sony, trabalhou no Facebook, trabalhou em algumas grandes empresas globais, e ele está desenvolvendo uma tecnologia que a gente terminou colocando, fazendo uma compatibilização da plataforma que a gente desenvolveu com a tecnologia que ele está desenvolvendo, que é de augmented reality, para que você possa ter a obra de arte visualizada em 3D, né? Mas não é esse chulozinho que a gente vê em qualquer site de montadora de veículos, ele é algo mais complexo, né? E ele está desenvolvendo essa tecnologia exatamente para fortalecer o online nessa questão, principalmente para você ver uma escultura, você ver uma obra que é multilayer, né? Tem alguns artistas que fazem hoje algumas obras multilayers, então eles pegam diversas telas ou diversos painéis fotográficos e montam aquela quase que uma instalação artística, e para que você possa ter no mais acurado nível de detalhe a visualização através do online dessa obra artística. Vale lembrar o ouvinte que é multilayer, não multiplayers, né? Exatamente, multilayers, exatamente. O cara vai falar, pô, estão jogando junto no quadro, estão pintando junto. Não é assim que funciona. Eu, inclusive, você falou em multiplayer aí, eu fui um aficionado em jogar Counter-Strike, né? E eu tinha a alcunha muito modesta de me chamar de Jack Fodão. No mundo muito virtual, no mundo virtual pode tudo. Uma dúvida que me surge quando a gente fala de fotografia fine art e fala da fotografia como arte é justamente assim a parte comercial e autoral, né? A gente sabe que muitas vezes a gente usa a palavra comercial referente a trabalhos que são vendidos, né? Fotografia de casamento, fotografia publicitária, isso seria um trabalho comercial. Mas no mundo fine art, para mim comercial e autoral tem duas conotações diferentes. O comercial seria, eu vou produzir isso porque eu sei que vai vender como arte. E o autoral seria, eu vou produzir. Se vai virar fine art ou não, é uma outra história. Quando eu estiver editando, quando eu estiver fazendo a curadoria, eu decido se isso vai virar ou não. Seria mais uma coisa assim, tipo, planejar e o outro ser espontâneo. Como é que é essa relação para você do comercial e autoral dentro da fotografia fine art? Você produz já pensando, sei lá, de repente você tem alguns números, algumas estatísticas, em que tipo de fotografia as pessoas compram? Ou você produz e depois pensa se isso vai ser vendável ou não? Veja, hoje eu tenho uma visão
comercial, né, depois de ter ingressado nessa área, né, e de ter já inúmeras premiações, diversas publicações no exterior, diversas exposições, participações em feiras de arte, em galerias de arte, de ter diversos contratos com galerias online também. Então, você é arrastado para a compreensão do business, né? Porque tudo isso que a gente está falando de números e a gente está falando de conceituação, é importante deixar claro, né, que o romantismo está lá atrás, né? A gente pode, quando a gente começou lá, no meu caso, quando eu comecei lá atrás, com 6 anos de idade, então ali existia o romantismo, né? Então agora de bobo ninguém tem mais nada. Então, quando a gente ingressa nessa área, você tem que ter muito o senso da necessidade de uma gestão de business voltada para isso. Então, principalmente as ferramentas online, elas te dão os dados estatísticos do que é mais visualizado, do que é mais curtido, do que é mais compartilhado. Isso nas normais e convencionais conhecidas redes sociais. Mas aí, quando você vai para o dashboard de gestão de algumas plataformas de comércio online de fotografia de arte, eles vão te dar as estatísticas. Então, você vai estar lá acompanhando, até mesmo no seu site, se você tem você linka com o Google Analytics, você vai ter lá a sua aferição do que está sendo mais interessante. Então, por exemplo, eu tenho um mix de atuação mais amplo. Então, tem alguns trabalhos meus de fotografia fine art em estúdio, tem trabalho de fotografia fine art de paisagem, tem um trabalho de fotografia fine art de vida animal, de vida selvagem, tem algumas coisas conceituais, tem já muitos trabalhos surrealistas que eu também faço. E tem também alguns trabalhos de matte painting, né, que é aquela técnica de você compor vários layers e você, por exemplo, tem uma série Gotham que eu fiz inspirado na série de TV, né, da infância, do Batman, aquela coisa toda. Então, como eu tenho um acervo muito grande de fotos de Nova York, que são street photography, né, então isso pode ser chamado autoral, mas ele passa a ser comercial quando eu pego uma foto que ela foi feita durante o dia e eu dou um tratamento a ela e torno essa foto em uma ambiência noturna, com aquela coisa nebulosa e aquela coisa dark de Gotham, né, que você tem aquela Nova York um pouco decadente, um pouco confusa, com aquele submundo do crime, etc. Então, você dá esse mood, esse clima, essa ambiência, né, essa situação a uma foto que ela foi tirada e faz parte do seu acervo e poderia ser chamada de autoral, mas você sabendo que isso tem uma demanda, né, e o mercado aceita isso de uma forma interessante, então ela deixa de ser autoral, ela se transmuta e vai ser uma foto comercial, porque você, através dos números de monitorar as suas estatísticas do seu site ou de uma plataforma de comércio online que você tem lá essas informações, você percebe que aquilo tem uma aceitação comercial por parte do mercado. Então, ela deixa de ser autoral e se transforma em algo comercial, porque você atende a um princípio de que aquela oferta vai encontrar comprador para ela. Consegui me explicar? Não, mas tudo bem. Tô brincando. A ideia é essa. Como diria o Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. É muito legal, é interessante conhecer esse mercado, porque a gente tem sempre, como fotógrafo de casamento, tô falando a minha experiência, né, a minha opinião, a gente sempre vê algo assim, eu tenho que produzir para vender, então eu tenho que produzir para que isso seja uma propaganda para que eu conquiste clientes, e nem sempre é a mesma percepção de outros mercados, né? Sim, eu inclusive, vou falar aqui um outro nome, inclusive ele é o culpado de eu hoje estar no meu segundo papo de fotógrafo com o Rafael e com a Ana, que é o Ricardo Costa, mineiro lá de Poços de Caldas, que virou um nova-iorquino agora, né? Ele já está há 3 anos lá nos Estados Unidos fotografando casamento, e é uma pessoa que Deus fez, rasgou a receita fora e ninguém encontrou mais, porque só existe ele com um coração, uma generosidade, uma simpatia e uma figura tão humanamente bonita como é Ricardo. Pessoalmente, não, eu ia fazer só uma correção. Só humanamente. Eu ia fazer uma correção. Ele jogou a receita fora porque deu errado a pessoa física. Não, a gente aí só Deus precisa falou, de um essa mesmo. não deu certo, a gente vai só agora fazer melhores. Então, acabou. Conheci o Ricardo pessoalmente, digo com propriedade. Eu inclusive, estou falando a verdade, né? Assim, porque humanamente ele é lindo, né? E como nada é perfeito, ele tinha que ser feio mesmo, né? Para não ficar todo perfeitinho. Então, ele... É isso aí.
Ricardo, você é feio, mas gente fina. Então, eu andei pegando aí umas fotos de Ricardo e andei sugerindo exatamente a ele isso, assim, de que a fotografia de casamento, você vai ter uma foto, você faz uma sessão lá, faz o ensaio dos noivos, faz a cobertura do casamento, mas se você foi lá e fez 3.000 fotos, isso é comum para quem atua na área de casamento, 3.000, 5.000, né, Rafael? Você que também atua no segmento, não é verdade? Mais ou menos. Pronto. Então, se é mais para mais ou mais para menos, não é o caso. Mas se você só fez 2.000, ou fez 3.000, ou 5.000, não importa. Vai ter 2, vai ter 3, vai ter, sei lá, até 4. Que se você... aquele tempo, né? Eu sei que fotógrafo de casamento trabalha muito, mas ele trabalha muito sexta, sábado, domingo, e segunda, terça, quarta, quinta, ele geralmente joga PS4, toma cerveja, vai pra balada, dorme, né? Pega o celular e vai pro banheiro fazer xixi, que é o caso do Rafael. Mas aí, você pode investir um pedacinho desse tempo em conhecer outras ferramentas. Alguém chegou para fotógrafo de casamento e disse, olhe, irás usar o Lightroom como ferramenta de edição. E aí todo mundo acreditou e só usa o Lightroom. E você terá no Photoshop um inimigo pro resto da sua vida. Aí eu acho que isso foi Abraão lá Moisés, aliás, quando foi lá para a montanha, ele voltou com as 2 tábuas, com 10 mandamentos, e no verso tinha esses 2 mandamentos complementares só para fotógrafo de casamento. Então, eu, na verdade, aí vai agora a sessão Jabá. Eu andei até tentando desenvolver uma política de workshop para o segmento de fotografia de casamento, falando para os fotógrafos de como transformar a fotografia comum em uma fotografia de arte. E não é necessário pegar as 2.000 ou as 100 que a noiva... Porque geralmente o pessoal pensa que é o noivo e a noiva que escolhe as fotos. Mas, por experiência própria, né, eu sou defensor de que só existem 2 tipos de homem casado. O que é dominado e o que nega. Eu assumo. Então, não vou tapear e dizer que não sou dominado. Eu sou dominado, Dona Rebeca é quem manda e ela é quem escolhe as fotos. E assim é com os outros todos. Então não adianta dizer, não, os noivos vão escolher as fotos. Não, quem vai escolher as fotos é a noiva. Então a noiva escolheu 100 fotos. Mas dessas 100 fotos que ela escolheu, ela não conseguiu ter a sensibilidade artística de ver 3 outras que estavam dentro das outras 2.900 fotos que estavam lá fora, mas você foi lá e escolheu 3 e vai editar e vai colocar isso como um bônus ou vai vender isso com outro tipo de valoração para a noiva, porque vai ser uma peça de arte. Então, isso é possível? E para isso basta você conhecer um pouco mais, ou conhecer, se não conhecer nada, das possibilidades e das ferramentas, como, por exemplo, painéis de geração de máscara de luminosidade 16 bits, que é uma coisa... O nome, Ave Maria, isso deve ser algo já vizinho do apocalipse. Não, tem que criar uma tecla de atalho, não pode falar mais nome. É Command F12, sei lá. Não existe Command Fine Art. Não existe Command FA. Se eu conseguir desenhar, eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Mas é possível sim, gente, para quem tem interesse, é possível você transformar uma fotografia normal, convencional. Eu, inclusive, me coloco à disposição, Rafael. Tem no meu canal de YouTube aí, se vocês procurarem ou se vocês quiserem, eu posso mandar o link. Eu fiz isso com foto de alguns colegas que trabalham na área de fotografia de casamento, inclusive com o Ricardo Costa, e tem lá um speed art mostrando como é possível você transformar uma foto simples, entre aspas, em uma fotografia de arte voltada para o segmento de fotografia de casamento. A gente vai disponibilizar para o pessoal, a gente vai pôr o link no post também. Ótimo. Falando então, já que a gente tá falando de arte, quem tem interesse aí, a galera já tá, quanta coisa que dá pra fazer. Vamos falar um pouquinho de... É difícil entrar nesse mercado, né? Como é que é pra construir um nome, pra ter um mínimo de reconhecimento das pessoas poderem, por exemplo, participar das feiras que você já citou aí? Veja, isso é uma escadinha que deve ser, na minha sugestão, né, fica como dica para que as pessoas entendam. Por mais que alguém ache que o Flickr, o Instagram ou qualquer uma outra ferramenta online pode ser bobinha, mas ele é um dos primeiros degraus para o cara que quer se introduzir nesse mercado. Porque é a partir do que vamos chamar de conhecimento do que é feito, né, pelos outros, que você vai poder
evoluir na sua forma de enxergar o que os outros fazem e aquilo que você pode fazer, ou servindo de referência, ou lhe provocando para que você faça algo que de repente até ninguém fez. Mas eu acredito que é necessário você se associar a redes e a comunidades de fotógrafos, depois é necessário você participar de algumas outras comunidades que tem o lado de curadoria, né? E aí tem o onex.com, né? Que é 1x.com, por exemplo, que ele não apenas é uma plataforma com curadoria por trás, como também ele comercializa seu trabalho. E aí tem o oneisland.com, tem o artfreelife.com, tem uma série de sites aí, de comunidades com curadoria, que é interessante. Por que esses sites de curadoria são interessantes? Porque a coruja, ela tem eu não sei quem é que conhece um filhote de coruja aí, mas um filhote de coruja é uma visão do inferno, ele é muito feio, né? Mas é muito feio mesmo. Agora, ninguém tem a coragem de chegar para a coruja e dizer que o filhote dela é feio, porque ela acha o filhote dela a coisa mais linda do mundo. E ela tá certa. E trazendo isso para a realidade fotográfica, a gente vai lá, faz um clique. Eu vejo muitas vezes, tem alguns, já me inseriram em alguns grupos de WhatsApp aí, de fotógrafos, etc e tal. São diversos, então não vai ficar claro para ninguém que eu estou falando especificamente de A, de B ou de C. E também algumas comunidades ou alguns grupos no Facebook, e você muitas vezes vê fundamentos básicos que não foram respeitados na fotografia, mas o fotógrafo, o autor da foto, ele acha a coisa mais sensacional, ele acha a última bolacha do pacote e ele acha que aquilo é maravilhoso. Só que entre eu achar que o meu trabalho é bom e eu submeter o meu trabalho para que outras pessoas avalizem e validem esse trabalho, isso tem uma distância muito grande, porque ele vai estar com uma visão e com uma opinião e com um posicionamento muito menos contaminado do que o seu, que é o pai daquele filhote da corujinha que acha o seu filhote lindo. Então, isso é muito interessante, porque ele vai estabelecer um nivelamento. Por exemplo, eu tenho, vou colocar aqui, agora vou me vender um pouco, tá, pessoal? Apenas 5% das fotos que são enviadas e submetidas à curadoria do 1x.com, apenas 1%, 5%, aliás, elas são convertidas e publicadas pelos curadores do 1x.com. Eu tenho o privilégio de ter mais de 50% das fotos submetidas à curadoria aprovadas. Então, isso me dá uma convicção de que, para a visão, não minha, mas para a visão externa, para a visão alheia, de que o meu trabalho tem um nível muito satisfatório, né? Levando em consideração que é apenas 5%, eu tenho mais de 50% das fotos submetidas aprovadas por uma curadoria, então isso me deixa assim, poxa, tenho que continuar. Então, quando eu coloco, de cada 2 fotos que eu coloco, se eu não tiver uma aprovada, eu fico, opa, onde foi que eu errei? Então, eu passo a exercer uma criticidade técnica e criativa em relação àquilo que eu faço, que é uma coisa meio de louco, mas é legal e é necessário, porque quando você passa por esse processo de curadoria, sei lá, a média é 5%, você está com 3%, a média é 5%, você está com 10%, então, cada vez que você galgar um ponto percentual aí na sua performance, você vai se sentir mais preparado para você participar de uma galeria online, de você enviar o seu trabalho para uma curadoria de uma galeria física, de você submeter o seu trabalho a uma feira de arte que também tem a curadoria, porque tem algumas feiras de arte que estão extremamente comerciais. Você chegou com a verdinha, né, com a foto de George Washington, ele aceita. E tem umas outras que não, que ela, por mais que você tenha uma quantidade enorme de verdinhas com a figura de George Washington, ele vai dizer, para o nível da nossa feira, esse trabalho não é compatível, então você precisa evoluir um pouco mais o seu trabalho. A mesma coisa em relação a uma galeria. Então, se você pensar, por exemplo, que você vai encher o bolso de grana e vai chegar lá na Taliatari, em Nova York, e vai colocar a sua obra de arte lá, não vai, amigo. Desculpa, mas não vai, porque ele vai dizer, o nível da nossa galeria é outro. Então, não, eu quero colocar na Gagosian. Não vai colocar, sinto muito. Você não vai entrar apenas com a sua grana, porque tem um critério de curadoria que vai ser estabelecido e vai ser levado em consideração para que o seu trabalho esteja ali presente. Então, participar desses sites, que é
uma introdução a esse universo de se submeter a curador, é um processo que vai ajudar muito. E outra coisa, eu, quando comecei lá atrás, eu sempre entendi que eu não iria conseguir fazer um nome e consolidar um nome através do mercado nacional. Por quê? Porque não tem demanda, porque as pessoas não compram. O que é interessante aqui no Brasil? O cara vê uma peça bonita na internet, uma foto bonita na internet, e ele vai buscar uma forma de baixar, de imprimir e botar na parede dele. A gente expõe o trabalho, mesmo que seja no Instagram, é uma das formas que eu vendo meu trabalho também, é também pelo Instagram. Então, muitas vezes a pessoa vai lá no site, ou através de e-mail, e passa um e-mail, olha, eu tenho interesse em comprar o seu trabalho assim, 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 minha finalidade é para uso doméstico e assim, assado, e ele vai e compra o licenciamento da sua foto e ele te paga para poder imprimir, ou se ele quiser uma série limitada, com certificado de autenticidade, com assinatura e etc., ele vai receber fisicamente. Mas se ele quer um licenciamento apenas de um print para colocar na casa dele com a finalidade doméstica, ele vai te pagar, ele não vai simplesmente pegar, imprimir e botar na parede. Então, é interessante submeter o trabalho a essas comunidades internacionais, é necessário que você entenda que para construir o nome, o colecionador, o curador, o art dealer, ele vai querer que você não apenas tenha uma excelente fotografia de arte, mas o próprio título da peça, a importância de você desenvolver uma série, isso é uma outra coisa importante, que é diferente de coleção, né? Então você pode ter uma série fotográfica de um tema que você desdobra aquele tema e você tem peças, porque o comprador de arte, ele geralmente gosta de ter peças que conversem entre si. Isso é importante que o fotógrafo que vai se aventurar ou vai se introduzir nesse mercado, ou que vai buscar se especializar nesse mercado, ele entenda como é que funciona a cabeça do colecionador, como é que funciona a cabeça do curador, como é que funciona a cabeça do art dealer. Então, você tem que ter um tema específico, você vai ter que ter um título que seja interessante, um conceito, e, inclusive, você vai necessitar falar sobre isso. O que foi que lhe inspirou? Qual foi a técnica que você utilizou? Você se inspirou em alguém? Você buscou comunicar o quê e estabelecer que tipo de link com aquela pessoa que vai observar a sua obra de arte? Então, são fundamentos e são conceitos que são importantes e são levados em consideração pelo curador, pelo comprador, pelo art dealer, para que isso possa ser reconhecido como uma obra de arte. Eu vou confessar que quando você falou as peças precisam conversar entre si, a primeira coisa que eu pensei foi no desenho da Bela e a Fera, onde os itens da casa conversam. Isso tem um conceito, né? Isso tem um conceito lá na historinha. Então é você traduzir isso para a necessidade de você, por exemplo, eu tenho uma série de fotos. Eu tenho, né, sempre busco fazer essa coisa das séries. Então, a série Gotham que eu falei, né, que é as fotos de Nova York e tal. Então, elas têm um link entre si, elas têm uma atmosfera que liga, faz com que elas conversem entre si. Aí eu tenho uma outra série de fotografias conceituais e surrealistas, que são modelos, geralmente com o busto nu, e eu fiz uma composição substituindo a cabeça das modelos por ovo, né? Então tem fertility, tem visibility. Então elas têm, se você colocar elas enfileiradas em uma parede, elas compõem uma série que elas conversam entre si, elas se harmonizam entre si, elas formam um conjunto. Então, se você vê ela se comunica e ela tem o seu papel. Mas se você vê elas compostas em uma sequência, em um alinhamento, em uma mesma parede, elas têm um link, elas formam um conjunto. Elas são partes íntegras de um mesmo aspecto. Diferente da outra série, La Ballerine, que eu tenho, que são apenas modelos em posições inusitadas e caracterizadas de bailarinas. São peças de modelos nuas, apenas com a sapatilha da bailarina, e elas têm um aspecto de formas esculpidas com a luz, mas que também elas formam um conjunto. Então elas conversam entre si. Se você pegar duas peças da série La Ballerine e você colocar duas peças das cabecinhas de ovo, você não vai ter uma conversa entre elas. É nesse aspecto que eu falo de conversar entre si. Então, uma série ela tem que ter
um fio condutor que una todas essas peças. Pode ser uma série de 5, pode ser uma série de 6, pode ser uma série de 10. Aí vai ser de acordo com a sua criatividade e a sua capacidade de produzir esses elementos. Mas, se o tema é bailarina, eu não posso colocar lá alguém saltando de paraquedas. Fica meio esquisito, né? Não vai... Só se for uma bailarina acrobata. Aí vai ficar uma coisa... Por mais que ela esteja caracterizada de bailarina, mas vai estar tosco, né? Não vai estar harmonicamente conversando com o todo. Se o resto, né? Se for bailarina saltando de paraquedas, bailarina esquiando, bailarina escalando, bailarina mergulhando, aí pode ser a série Bailarina Radical, né? Mas aí elas precisam ter um link, né? A proposta é bailarina radical. Então, as práticas, né, de mountain bike ou o que quer que seja, que dá um aspecto radical, vai ser o fio condutor que vai unir essas bailarinas. Deixa eu te perguntar, uma curiosidade. Eu tenho ouvido você falar muito dos tipos de... É que é só a minha função aqui nesse programa. Você tá sempre falando de coisas que você imagina, cria, né, fotografa, etc. Por exemplo, eu fiz uma viagem pra Itália e tem uma série de fotos de paisagens, de monumentos, enfim. Eu fotografei essa viagem e são imagens que eu gosto muito e que eu acredito que poderia decorar a parede de uma casa, principalmente de alguém que ama a Itália de alguma forma. Isso, de uma certa forma, poderia entrar tanto nesses sites onde você vai testando para ver se ela funciona ou não, quais são as informações que as pessoas pedem, etc. Isso também pode se tornar um fine art, ou esse tipo de fotos mais, digamos, aleatórias, assim, porque não existe uma história, ou não existe uma conexão de uma com a outra, porque são lugares diferentes. Elas não são muito compradas, ou esses tipos de sites, de galeria, não absorvem esse tipo de conteúdo. Veja só, essas fotos da Itália, você realmente foi e você realmente tem. Você não colocou como aspecto hipotético, não. Não, eu tenho as fotos, algumas. Certo, pronto. Então, se você, digamos que você fez uma viagem só pela Itália, mas são lugares distintos da Itália. Por exemplo, você pode ter uma coleção ou uma série, Il Vecchio Mondo, né? O Velho Mundo, né? Meu italiano é um italiano, você percebeu que eu tenho uma proficiência gigantesca, né? No italiano, Il Vecchio Mondo, mas eu não falo italiano nada. Na verdade, eu utilizei aqui o Translate do Google para tirar essa onda. Mas aí, veja, é só a título de sugestão para que você tenha uma série ou uma coleção, O Velho Mundo, em italiano, já para sugerir, que é uma série de fotos da Itália, né? No aspecto histórico, no aspecto tradicional, no aspecto cultural, né, da Itália. E você pode pegar todas essas fotos, dar a ela um tratamento, sei lá, em preto e branco, com uma aplicação de um grão. Inclusive, pessoal, depois, futuramente, eu vou disponibilizar para vocês uma técnica de você ter aquele mesmo grão maravilhoso, lindo, fantástico, vintage da foto de Sebastião Salgado, com 2 cliques, tá, Rafael? Não é uma tecla de atalho, mas são 2 cliques. Mas dá para configurar no Photoshop. Exatamente. Faz uma action, já era. Vou assumir aqui de público com o meu amigo Rafael Petroco, ele vai mandar uma dessas fotos em RAW, se ele tiver em RAW para mim, eu vou mandar de volta para você com o grão, com o tratamento bem contrastado, um lindo PIB. Depois ele vai mandar você se virar e fazer igual sozinho. Exatamente. Já estou subindo o link com todas as fotos em RAW. Nossa, ele falou uma, o abusado. Eu falei uma. Manda uma foto aí, eu vou mandar de volta para você um preto e branco lindo e você vai ficar encantado com a valorização que um tratamento pode fazer em uma foto que você... não, uma foto banal, porque eu fui lá e não tive muita pretensão e tal. Mas essa foto, ela pode ter uma valoração maravilhosa se você adicionar isso, um bom tratamento, se você vai lá e você pega um pedacinho da história daquele lugar e você coloca nessa foto sua, né? E ela tem uma abordagem totalmente diferenciada. Então, isso é uma coisa muito comum. A minha foto, Rafael, é igual à sua e a sua, que é igual à minha, as duas são iguais a de Sebastião Salgado. Gente, exatamente isso. O que tem de grande diferenciador entre a minha foto, a foto do Rafael e a foto do Sebastião Salgado a foto do Rafael, ele trata no Lightroom com 2 presets que vão deixar a foto dele distante daquilo que ele quer, mas é possível que ela chegue lá.
A minha tem um pouquinho mais de tratamento, porque há 44 anos que eu venho estudando essa bagaça. E a do Sebastião Salgado é muito melhor do que as duas somadas, porque tem uma equipe de pós-produção que deixa aquela foto fantástica. Ou alguém acha que ele tem uma fotometria da galáxia e ele consegue deixar todas as sombras iluminadas, ele que não usa flash, com 500 metros de distância, e tá tudo daquela forma linda e maravilhosa, aquele monte de foquinha, todas elas iluminadas. Ah, que é isso, né, gente? Eu adoro o Sebastião Salgado, sou fã do trabalho dele, mas a câmera dele não vem com uma varinha de Harry Potter. Não tem. A varinha de Harry Potter que mais se aproxima de Harry Potter é a da Wacom Intus, né, a mesinha digitalizadora que eu uso. Então, em alguns workshops que eu já fiz, o pessoal disse que eu tenho uma varinha mágica. Eu digo, olha, cuidado com essa afirmação. É uma canetinha mágica, não vai chamar de varinha mágica, porque a única pessoa que pode ser chamada de proprietário de varinha mágica é o Harry Potter. Aí eu concordo, hein? Só pra gente resumir esse pedacinho, então, para construir um nome nesse mercado, para que as pessoas comecem a ter... que você comece a ter a visibilidade tanto para as pessoas que compram arte, quanto para as galerias, para as feiras, né, para as exposições, é realmente ir testando, né, escolhendo as melhores fotos, mandando para os sites, vendo quantas são aprovadas, tentando descobrir ou recebendo um feedback, sabendo onde errou e tentando melhorar. E aí dessa forma, assim, degrau por degrau, você vai melhorando e vai aos poucos conquistando espaço. Veja, eu vou me utilizar, como publicitário também que sou, eu vou me utilizar de uma campanha publicitária que, na minha opinião, foi fantástica pela provocação, que foi uma campanha da Diesel, aquela marca de jeans americana. Então, por muito tempo, a Diesel se colocou como plataforma de comunicação o conceito Be Stupid. Seja estúpido. Porra, seja estúpido. E aí, qual era a conceituação? É o se jogue, seja feliz, se jogue. Ah, mas fulano vai achar que eu estou sendo ridículo, que eu estou sendo estúpido. Ah, isso é um problema do fulano. Eu estou sendo feliz. Então, essa lógica de você não ser criador e censor ao mesmo tempo, que vai fazer com que você possa ter a construção de um nome. Então, fotografe o que você quiser, o bem-te-vizinho, o colibrizinho lá na flor, a Joaninha no jardim, a barba do Petroco, não importa o que você vai fotografar. Fotografe entendendo que você precisa ser criativo, que você precisa ter fundamentação técnica, que você precisa ter diferenciais, que você precisa ter um olhar e um ângulo diferente. Esse monte de coisa que todos os dias se fala em relação à fotografia. E pegue a partir disso, se você... Por exemplo, eu vou falar de uma amiga minha, vou falar de dois amigos, um iraniano e uma outra húngara. O iraniano, fica aí a dica também para o pessoal conhecer o trabalho de fotografia fine art. Ele tem um trabalho de fotografia fine art fazendo apenas retrato de modelos iranianas. Agora, o trabalho dele vale a pena vocês conhecerem. Meu amigo Mohammad Reza Rizania, ele tem um trabalho maravilhoso. E vou falar de uma outra, que ela agora é queridinha da Adobe, ela é queridinha da Profoto e queridinha agora também da Hasselblad, que é a Flora Borsi. A gente se conheceu na Áustria, já nos encontramos, ela me deu o prazer de comparecer a uma exposição minha em Nova York. Somos amigos, conversamos com uma boa frequência. E a Flora Borsi, ela fotografa apenas ela, com o controlezinho remoto, ela diante da câmera, dentro de casa. Ela não tem estúdio, ela fotografa na sala de casa. Na mesma sala de casa ela tem o birô com o Mac Pro dela, e ela fotografa apenas ela. E eu não sei se Rafael e Ana conhecem o trabalho de Flora Borsi. Conhecem? Não, mas iremos conhecer após esse episódio. Pronto, ela já foi tela de abertura do Photoshop, se eu não me engano, os Photoshop CC 2016, e ela agora, quem for usuário da Adobe Cloud, aquela arte lá do Adobe Cloud atual é dela, foi lançada agora na última Photoshop Conference em Las Vegas, e ela é a atual capa da Adobe Creative Cloud. E ela tem um trabalho fantástico, e ela fotografa apenas ela, e ela vive apenas de fotografia fine art, colorida, manipulada, vende na China, nos Estados Unidos, ela só não vende em um lugar, na Hungria. Eu ia falar no Brasil. Não, no Brasil, acho que ela até vende no Brasil também. Mas
Flora, F-L, Flora normal, e Borsi, B-O-R-S-I, Flora Borsi. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho dessa jovem de 26, 27 anos, encantadora, uma figura humana maravilhosa e uma artista de uma criatividade maravilhosa. Ela só fotografa ela e cada foto é diferente uma da outra. E ela tem esse conceito de séries. Então ela tem uma série de fotos que ela fez e, inclusive, acho que foi o grande salto que ela deu foi com essa série, é o Animia, que metade é ela e metade com uma execução maravilhosamente bem feita. Tem lá uma arara, tem lá uma cobra, tem lá um peixe, tem lá um gato, tem lá um cachorro poodle, mas ela tem um trabalho fantástico e merece ser conhecido mais a fundo o trabalho dela no Behance ou no Saatchi Art Gallery. O trabalho dela é muito interessante. Legal. Vamos dar um passo a passo só pra galera entender como é que funciona esse mercado fine art, assim, bem breve, só para eles entenderem qual que é o processo da fotografia em si, né, depois da pós-produção, que aí cada um vai provavelmente definir o seu estilo e como vai deixar a foto final. Mas e depois desse passo da pós-produção com a foto pronta, como é que faz para se introduzir nesse mercado? Como é que ele envia? Como é que ele vende? Como é que é esse processo? Veja, então vamos fazer esse passo a passo expresso, né? Então, pegando uma rememorização do que a gente já falou aqui e a sequência desse start, né? Então, de forma básica, as ferramentas digitais, Flickr, Instagram, Pinterest, Tumblr, todos eles são importantes. Depois você tem alguns outros de nível que eu considero de nível intermediário, que é 500px, né, 500px.com, o artfreelife.com, você investir na estruturação profissional de uma fanpage no Facebook, de fazer impulsionamento, de estabelecer perfis que você quer impactar, perfis sociodemográficos, você impulsionar isso, né, como uma estratégia de digital marketing, e de você ter o seu site e de você, através do seu site, você ter ferramentas de SEO, que nada mais é do que Search Engine Optimization, que é você fazer a avaliação e estatística do fluxo de público que está frequentando o seu site, né? E ele vai dar por página, por obra de arte, por nacionalidade, por cidade, por hora, quanto tempo passou em cada página. Então, ele vai te dar todas as informações para que você tenha, já no nível intermediário, informações estratégicas para você estabelecer o que é mais aceito e o que não é mais aceito, o que você deve apostar ou o que você não deve apostar. Devia vir também a conta bancária, né? Quanto tem de saldo na conta, né? Pra gente já saber para quem vender e quanto vender. Veja, isso ele ainda não dá, né? Mas aí quando você tem a conversão, ele nas ferramentas do Google Analytics, ele vai dizer de onde veio essa grana também. Então você vendeu no seu site, né, e teve a conversão, ele não dá a conta bancária do cara e a senha, né? Que era o ideal, dar a senha para a gente já fazer a transferência. Mas aí ele vai te dar quais foram os locais, as cidades, os horários, os materiais que geraram o maior volume de vendas. Então, isso são ferramentas estratégicas para você fazer a gestão do seu mix de trabalhos, do seu portfólio, etc. Depois, ainda nas ferramentas digitais, em uma forma mais avançada, é você entrar nesse universo de sites com curadoria que eu falei lá atrás, né? Como OnIsland, como o 1x.com e tal. Todos esses conteúdos, esses sites, pessoal, eu já conversei previamente com o Rafael e eu vou estar disponibilizando e o site aliás, a página, você vai colocar na página ou no site? Enfim. No post desse episódio. Pronto, no post desse episódio eu vou estar disponibilizando e o Rafael vai disponibilizar para vocês, para que vocês possam acessar todos esses palavrões que a gente está falando aí de Saatchi Art, de Onyx, de 500px, etc. Então, todos esses sites e essas fontes de informações desses dados que a gente está conversando sobre eles vão estar disponibilizados no post. Então, no nível avançado, vem aí a venda através de galerias online, né? Como a Saatchi Art, como Fine Art America, como Curious, como Yellow Corner, como Blink.art, que é a mais recente contrato que eu firmei agora, foi com a Blink.art, que é uma galeria de arte global, porém baseada na Austrália, e eles assinaram um contrato comigo agora,
eles logo vão estar disponibilizando já o acervo, são 27 fotos da coleção que eles contrataram comigo. Tenho também na Yellow Corner, que também é outra galeria, também com curadoria. Essa semana eu enviei mais algumas fotos a pedido deles. Vende bastante também, é muito interessante. Curious Fine Art America, que é o maior marketplace de arte e fotografia fine art dos Estados Unidos, muito atuante nos Estados Unidos e no Canadá. E a Saatchi Art, que é a versão online da Saatchi Art Gallery de Londres, que também é uma estrutura muito legal. É fantástica a estrutura da Saatchi Art, eu sou um fãzão da Saatchi Art, vendo razoavelmente bem também através da Saatchi. É uma plataforma muito estruturada, que te dá muitas ferramentas, muito advice, né? Assim, muito conselho, muito suporte para o artista. E aí, na sequência, você vai também para outras mais avançadas ainda, como Artsy, como Artnet, First Dibs, que também são ferramentas online, mas também tem operações offline. Então, te dá também uma outra estruturação e te dá também uma outra conceituação. Então, eu não tenho meu trabalho ainda na Artnet, nem na First Dibs, mas já tenho o prazer de, na Artsy, ter lá meu trabalho, acho que são 24 obras que estão sendo comercializadas pela Artsy também, muito interessante. Outra coisa fundamental, você participar de premiações internacionais, porque as premiações internacionais, elas te dão uma conceituação e te dão um reconhecimento que é muito importante. Primeiro, a grande maioria dos prêmios internacionais, eles têm como juízes, como julgadores, pessoas desse meio. Então você vai ter art dealers, você vai ter curadores, você vai ter diretores de arte, de agências de propaganda, você vai ter art buyers. Então, o Photoshelter, que é uma plataforma onde eu tenho a hospedagem do meu site, ele anualmente disponibiliza o guia das premiações internacionais que valem a pena. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando de galeria, de premiações e etc., é preciso que você tenha cuidado de não entrar no caça-níqueis. Então, lá fora também tem caça-níqueis, tem também aquela coisa mercenária que é só a grana e não tem importância nenhuma. Então, é importante que você tenha o suporte de um guia que ele vai referenciar aquilo que é importante. Então, nesse guia do Photoshelter, que eu estou disponibilizando também mais um bônus aí para os seguidores do Papo com Fotógrafo, esse episódio vai valer um bocado de grana aí para um monte de gente, porque esse link desse guia vai estar também disponível para os seguidores do Papo com Fotógrafo. Então, nesse guia, ele vai dar qual é o deadline de você fazer sua inscrição, quais as premiações em dinheiro, se tiver, qual o custo para participar por foto ou por série, e te dá o status também e a relevância dessa premiação. Então, ele vai te orientar, e o que não está nesse guia, as premiações que não estão nesse guia, evite, porque muitas vezes vai ser aquela premiação que vai te cobrar para você participar de uma premiação que não vai ser conceitualmente importante para você e não vai somar no seu currículo, né, e na construção do seu nome como fotógrafo de arte internacional. Então é muito importante estar de olho nisso, e esse guia vai ajudar bastante para que vocês não entrem em uma furada. E aí, premiações que eu já ganhei e são importantes, e eu me utilizei dessa orientação do guia da Photoshelter, o guia anual da Photoshelter, né, como, por exemplo, o Traidenberg Super Circuit, que é o maior salão de fotografia do mundo, é reconhecido como o Oscar Mundial da Fotografia, ele é baseado na Áustria. Tem o Graphs Annual Photography de Nova York, que eu também já ganhei. International Photo Awards de Los Angeles, Long Island, PX3 de Paris, ND Magazine, Monochrome Awards de Londres. Então, são premiações muito renomadas, e que as pessoas, quando você lá fora diz que tem essas premiações, ou que você mostra na sua short bio, né, na sua biografia curta lá, essas premiações, eles valorizam muito, porque eles sabem que são pessoas que não quiseram fazer um afago, não quiseram fazer um agrado, ou que não receberam uma grana sua para estar dizendo que o seu trabalho é um trabalho legal e é um trabalho que tem nível e a possibilidade de estar presente em galerias mundo afora ou em feiras de arte mundial
mundo afora. Depois vem a importância de você ter seu trabalho como decorrência da maior parte das premiações. Geralmente eles publicam os anuários, e aí você ter o seu trabalho premiado, reconhecido, validado e publicado em uma premiação dessa é super valoroso também na construção do seu nome. Quando você tem o seu trabalho publicado em revista, como entrevistas ou como alguma forma editorial, e também os sites e blogs especializados também podem fazer isso, né? Então, vamos agora entrar no step by step, tá, gente? O pessoal já tava anotando tudo, agora você fala, não, vamos falar um pedacinho agora, step by step. Essas são as estruturas, né? Aí eu vou, antes da estrutura, eu vou dar uma dica que está fora do conceito fotográfico, que está fora desse ambiente, mas que é uma dica importante. Veja só. Se o Rafael Petrucco, graças a Deus, que é um privilegiado e tem uma conta bancária maravilhosa, pegar lá e disser assim, passa no débito aí esses $500 mil e eu vou agora ser um investidor no mercado americano e eu quero um green card, eu vou migrar para os Estados Unidos, vou morar legalmente nos Estados Unidos. Passa aí no débito. Fiz isso ontem. Fez ontem? Ah, ótimo. Parabéns, Rafael. Já passou no débito lá, $500 mil, já tem um green card. Não, o meu é black card. O meu é black card, não é green card. Passei muito mais. Na Black Friday. É o green card da Black Friday, é o black card. Então, veja só. Para você migrar para os Estados Unidos, por exemplo, você ter um green card, ou você tem muita grana, ou você é um artista. Ah, Jackson ficou louco. Não, gente. Se você é um artista reconhecido através de premiações internacionais, de publicações, de exibições, e já comercializou e participou de algum júri de premiação internacional, você está com o currículo preparado para você dar entrada no seu visto de residência permanente nos Estados Unidos, e você vai investir apenas $5 mil. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a imigração, o Departamento de Imigração americana entende que se você é portador de habilidades especiais, você pode contribuir com a economia, a sociedade e a cultura americana. E você é bem-vindo para desenvolver e evoluir no seu trabalho, contribuindo com a comunidade americana. Então, se o cara tem muita grana, como é o caso do Rafael e da Ana, e pode passar no débito $500 mil, ótimo, vai morar nos Estados Unidos de boa. Se você é fotógrafo e tem todas essas premiações, publicações, exibições, etc., você pega apenas $5 mil, dá entrada e em 3 meses você tem o seu visto de permanência nos Estados Unidos. Sabia disso, Rafael? Não sabia porque eu tinha dinheiro, né? Você é um favorecido economicamente, então você não precisa se preocupar com isso. Tá vendo aí? Além de fotografia fine art, ainda damos consultoria de imigração. Você viu só? Voltando para a fotografia. O step by step é o perfil profissional, a postura profissional e o comportamento profissional, né? Não se ofereça, seja oferecido. Como assim, Jackson? Você não vai chegar para um curador e dizer, olha, eu queria que você visse o meu trabalho. Ele vai mandar você para as cuculhas. Agora, se o seu trabalho apareceu em uma premiação, se o seu trabalho apareceu em um anuário, tenha certeza, ele vai entrar em contato com você, porque você foi oferecido pela premiação que reconheceu o seu trabalho. Então, ninguém acha que vai pegar, botar um trabalho lindo, maravilhoso, botar debaixo do braço, vai se encontrar com um colecionador, com um art dealer, com um art buyer ou com um curador, e vai mostrar o trabalho, ele vai, que lindo, Rafael, você é um fotógrafo Duca, que coisa linda, como foi que você fotografou isso? Não vai, tá? Já é uma dica que vale ouro, porque muitas vezes as pessoas pegam o trabalho, botam debaixo do braço e acham que vai. Outra coisa, sistema de medidas. Lá fora, eu vi uma caçambada de materiais que eram bons, que eram interessantes, o curador declinar e deixar o trabalho do cara de fora. Sabe por quê? Porque o cara não tem a lógica de que ele desenvolve arte para o mercado internacional e ele não pode desenvolver o seu trabalho com a lógica de centímetros. Dica valiosa. Por quê? Porque muita gente tem o trabalho recusado e não sabe que o trabalho foi recusado porque ele não estava dentro de um padrão. 16 por 34, 16 por 24, 20 por 30, 20 por 34, 34 por 32, 34 por 34, formato square. A galera não sabe. Então, observem e vão atrás do sistema de medida e dos padrões de formatos do mercado internacional. Dica aí que suor, sangue e lágrima.
e agora o seguidor do Papo de Fotógrafo está tendo aí de graça. Então, os formatos do mercado americano e mercado europeu geralmente é 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 8x12, 9x12, 10x13, 11x14, 12x16, até 30x40. São os formatos tradicionais. Acima de 30x40 já começa a se enquadrar no que eles chamam de gigapixel, especificamente para fotografia. Então, já é uma outra realidade. Então, são dicas interessantes e muitas vezes alguém não lembrou de te passar. Ainda no step by step, né, no passo a passo, é importante entender os materiais. Se alguém disse que fotografia fine art era aquela preto e branco, que era num papel XYZ com a especificação toda, mentira. É também, né? Mas o material, ele é até a terminologia que você vai aplicar o seu trabalho. É a mídia na qual você vai materializar o seu trabalho. Então, o mercado internacional, os papéis fine art, os papéis não alcalinos, né, porque eles são feitos com fibra de algodão, são papéis caros, mas que os fabricantes dão até 200 anos de garantia. São papéis utilizados por galeria de arte, por museus, e é um papel, um tipo de material que tem uma gama muito grande. Harner Miller, Canson, que são os dois maiores fornecedores desse tipo de papel, inclusive com certificado de autenticidade, etc. A lona canvas, que simula a textura da tela de pintura, né? Hoje muito aceita também no mercado internacional. O metacrilato, que fez uma febre, principalmente aqui no Brasil e lá fora também, mas já cai um pouco de status em função do surgimento do material do momento, que é um material fantástico. Eu já expus em 2 feiras em Nova York e em 2 exposições também em Nova York, em alumínio HD, que é uma coisa assim de outro mundo. É você ter quase que uma tela de LED fantástica na parede da sua casa. Inclusive, aqui no Brasil é pouco difundido ainda, porque ainda é muito caro. Lá fora é caro e aqui no Brasil é muito caro. Eu, o ano passado, participei da World Photographic Cup e uma das minhas fotos foi premiada, e um dos sponsors, um dos patrocinadores da premiação, presenteou a cada um dos fotógrafos vencedores a obra premiada impressa em alumínio HD. E então, a minha foto eu recebi recentemente, está na sala da minha casa, e é uma coisa assim que a gente fica babando, porque é uma nitidez, é uma resolução, é uma coisa fantástica. Então, o alumínio HD tanto tem brilhoso, fosco e também texturizado, Rafael e Ana. Imagina você ter você fez uma natureza morta lá, fotografou uma laranja ou uma tangerina, e você ter a textura da laranja ao toque, né? Ela em volume, ao toque, você tem a textura da laranja impressa na superfície de alumínio. Então é um material fantástico. E tem a matriz digital, também conhecido como giclée, que também é muito valorizada, geralmente se faz numa série de 1:9 ou 1:5, e ela tem uma valoração muito maior no mercado e dá um status diferenciado também à sua obra. E aí vem a questão das tiragens, né? As vantagens e as desvantagens de você ter uma série limitada, né? Se você faz uma série 1/6 em um formato grande, ela vai ter uma valoração no mercado maior do que uma série de 1/25 no formato menor, um formato médio, tipo um duplo A3 ou alguma coisa assim. E aí tem os prós e os contras. Os prós é que uma série limitada menor, ela tem uma valorização maior e ela contribui para que a sua imagem seja valorizada no mercado. E os contras é que ela tem uma restrição comercial e tem pouco mercado para comprar isso. Todas elas devem ter uma numeração e devem ser respeitadas. Se você faz uma série 1/6, não invente de fazer a 7ª, não invente de fazer a 8ª, não invente de fazer a 9ª. Isso vai desclassificar você e você vai ser visto como um fraudador no mercado internacional. E para isso você coloca lá o certificado de autenticidade, você assina, cola atrás da sua obra, assim como fazem os pintores, né, que dão a autenticidade daquela peça autêntica. E isso também é o que é praticado
no mercado internacional. Nesse certificado de autenticidade vai lá a sua short bio, né, a sua biografia curta, vai o conceito, vai uma impressão em miniatura daquela obra, vai a data, vai o material e a técnica que você utilizou para a impressão, se foi jato de tinta ou que danado foi, e vai lá, assina lá e você cola atrás da sua obra de arte. Eu preciso fazer uma observação durante o processo. Eu acho que eu tenho a melhor mini biografia do mundo. Por quê, Rafael? Porque isso foi feito há uns 20 anos atrás, pra mais, porque foi uma redação que minha professora pediu. E aí eu sou obrigado a compartilhar com vocês. Que a redação era... Por favor. Era pra contar a nossa infância, contar a nossa vida, até aquele presente momento, né? Aí eu acho que isso eu posso usar pro resto da minha vida. Então acho que seria a melhor descrição de mini biografia. Até para os meus quadros, caso alguma fotografia que eu li envie vire alguma imagem fine art. Que a mini bio seria assim: nasci pequenininho, olha meu tamanhão, acho que a minha vida inteira cabe na redação. Aí eu posso adaptar esse processo a esse final. Você muda a palavra redação, né? Era pra redação no caso, mas eu posso fazer uma adaptação. Exatamente. Ana, veja, se tudo der errado na vida de Rafael, ele tem uma válvula de escape. Ele pode virar repentista na Feira de Caruaru e escrever aqueles cordéisinhos. Eu já imaginei ele fazendo repente mais no metrô de São Paulo. Literatura de cordel. Eu preciso tocar pandeiro pra poder fazer repente. Só aprender o pandeiro tá tudo certo. E aí tem também as séries ilimitadas, né, que muitas vezes elas vêm sem numeração, não tem certificado de autenticidade. Os prós dela é que ela tem uma amplitude comercial, porque ela é mais acessível para todo mundo e o mercado é grande. O aspecto contrário, né, os contras, é que ela não contribui para a sua valorização como artista, e sim como vendedor de foto, e não vai conceituar a sua imagem como um artista diferenciado que está em galerias, que está na casa de colecionadores, etc. Então, isso é algo ruim. A narrativa conceitual, a gente já falou nisso, né? A questão da inspiração, de você... Eu sempre defendo que o bom fotógrafo de arte, ele é um bom admirador dos grandes mestres da pintura. Então, vai entender um pouquinho o que foi que fez Renoir, o que foi que fez Cézanne, o que foi que fez Caravaggio e tantos outros nomes maravilhosos da pintura. Porra, esses caras têm uma luz. Meu amigo, esse seu strobe pra nada e a mesma coisa, o meu Profoto, o que quer que seja de iluminação não vale nada, porque esses caras, eles foram geniais, são geniais e têm muito para ensinar. Vai no MASP, passa um dia enterrado no MASP, ou em qualquer outro museu, ou vai na internet, ou compra esses livros que a maior parte das livrarias, as que ainda estão abertas, né, porque infelizmente, e aqui eu vou de manifesto aí, né, infelizmente a gente está em um país em que a cultura está tão capenga que a gente está assistindo um fechamento em massa de livrarias, e aqui fica, aproveitando essa janela, eu sei que não é o propósito, mas é só para ver se tem aderência aí junto ao público, fica meu manifesto e meu protesto contra esse fechamento em massa de livraria e as bancas de revista, que já foram um universo inspirador e maravilhoso para mim. A gente chega hoje nas bancas de revista e a gente vê 3 títulos, 4 títulos, 5 títulos, e as que ainda estão abertas, né? Porque esse aspecto cultural está sendo tirado da gente. Então, isso é muito ruim. Então, aonde ainda tiver uma livraria, você possa encontrar livros de mestres da pintura, vá atrás, dá uma olhada e vê o que esses caras fizeram, usa como referência, tenta desvendar um pouco dessa técnica, vê que expressão eles conseguiram dar esse trabalho, vê o que esse trabalho conversa com você, né? Veja que papel ele interpreta na sala da Bela e a Fera, que o Rafael Petroco falou aí, né? Veja qual é o personagem dele, o subpersonagem dele dentro da sala da Bela e a Fera. Mas é entender isso. Então, esses caras têm tudo isso. Eles têm uma narrativa conceitual, eles podem ser uma fonte de inspiração, de referência, um grande aprendizado técnico e uma grande expressão para que você entenda um pouco disso e tente colocar isso no seu trabalho. Outra questão importante, né, é que para essa questão de feiras, de exposições e de vendas, você precisa ter
parceiros internacionais. Então você tem que... Se você hoje, mais uma dica aí que vale dinheiro, você foi lá na SAAT, abriu sua conta, aí botou sua obra para vender, sua foto e tal. Aí você vai e vende para um colecionador em Santa Mônica, na Califórnia. Aí a SAAT Art vai mandar um e-mail para você, vai dizer, olha, bonitão das tapiocas, você vendeu, parabéns, lindo, agora eu preciso que você pegue a sua impressão, se já tiver em casa, ou se você não imprimiu, vai imprimir, e preciso que você vá regularizar essa obra lá no IFAM. Você vai... no IFAM, você vai ter que emitir uma nota de exportação. Então tem uma série de trâmites que você nem imaginava que precisava, porque isso é um ativo cultural, isso precisa de uma série de regulamentações. Aí vem a dica que vale dinheiro. Se você tem uma operação internacional que você está associado, como a SAAT, desenvolva também parcerias internacionais. Como? Faz uma parceria e abre uma conta, não vai pagar nada, abre uma conta num birô de impressão internacional. Ele vai imprimir, entregar, cobrar e botar o dinheiro na sua conta e você não vai precisar sair de casa. Eles vão cuidar da impressão, do acabamento, do emolduramento, da embalagem e da entrega. E vai custar esse processo aí, além do custo da impressão, $12, $15, $17. Imagina, amigo Rafael, amiga Ana, você vendeu uma obra sua, aí você ir no IFAM para tirar uma guia de exportação de um ativo cultural. Tananana. Existe um prazo para você entregar ao colecionador. Aí você vai para o IFAM. Tananana. Sua ligação é muito importante para nós. Aguarde enquanto uma das nossas atendentes desocupam e podem atender você. Uma das nossas únicas atendentes, né, que deve provavelmente estar no WhatsApp. Aquela senhorinha que tá lá, assim, né, com aquele braço encurtado, olhando com aquele jeito bem delicado de passar o dedinho lá no smartphone, atualizando o Facebook dela, e você querendo atrapalhar ela para ter uma guia de exportação de um ativo cultural. Não vá perturbar a tiazona do IFAM. Tenha um parceiro logístico internacional que vai cuidar de tudo isso para você. Mais uma dica aí que vale muita grana. E aí, você vai ter na postagem vai ter os links, mas aí tem a Dougal.com, né, lá nos Estados Unidos, tem Tribeca Printworks e tem o The Print Space, que aí ele atende toda a Europa, ele é baseado na Inglaterra e ele vai atender você. Então, um desses três, ele vai atender você. Eu não ganho nada deles, não sou contratado deles, mas utilizo os serviços deles quando preciso. Já trabalhei com Dougal, já trabalhei com Tribeca, já trabalhei com The Print Space, eles atendem muito bem. E o meu site, inclusive, também tem link está atrelado e linkado com esses fornecedores. Então, se você terminar essa entrevista, Rafael, quiser comprar uma obra de Jackson, ajude um pobre fotógrafo fine art a pagar o leite das crianças, você vai lá, compra, você vai receber em casa e tá tudo automatizado, porque Jackson não vai precisar imprimir, Jackson não vai precisar entregar, Jackson não vai precisar colocar na moldura. Eu vou pedir desculpa porque eu estourei o cartão ontem comprando o Green Card. Eita, que droga. Mas no próximo Black Friday do ano que vem, no meu site vai estar tudo pela metade do dobro do preço, como todos os demais ofertadores de vantagens nessa Black Friday brasileira. Então, você vai poder comprar o ano que vem. Tudo pela metade do dobro do preço. Então, a precificação vai depender do seu background, né? Da sua formação, do seu reconhecimento, da diferenciação do seu trabalho, da originalidade. Então, tem alguns sites que eles cuidam de fazer a precificação. Por exemplo, a Yellow Corner, ela tem uma política de preço. Como é que funciona a Yellow Corner? Ela tem apenas 200 fotógrafos convidados no mundo todo, dos quais eu me orgulho de fazer parte, porque eu fui convidado pela Yellow Corner, e ela tem uma rede com 300 galerias no mundo todo. Então, eles têm essa política tem um formato menor, uma tiragem maior, aí vai aumentando o formato e diminuindo a tiragem. Então, hoje meu trabalho está em toda a Europa, em toda a América do Norte. Eles não têm ainda operações aqui no Brasil, não têm unidades no Brasil, mas Ásia, Oceania, Europa e América do Norte, em todas elas meu trabalho está lá, porque eu sou um dos fotógrafos convidados da Yellow Corner e eles vendem para o mundo todo. E eles fazem a precificação. No caso da SAAT, você próprio determina. Aí tem a questão também do mercado, né, dos image banks, né, dos bancos de imagem. Eu não
sugiro, assim, particularmente, pode ser que você tenha um acervo grande de um monte de fotos da Serra da Cantareira, da Serra do Mar, da Baixada Santista, e você quer colocar lá num banco de imagem, porque isso vai estar no teu HD e não vai estar servindo para nada. Tudo bem, coloca lá na Getty Image, coloca lá na Shutterstock, na Adobe Stock. Agora, você vai vender 1 zilhão de fotos para poder juntar 10 centavos. Então, 10 centavos, a cada 1 zilhão de fotos que você vender, você vai ter 10 centavos. Então, 1 zilhão de fotos vai dar você $10 no final das contas. Então, é um negócio legal. Um outro mercado também interessante é o de fotorepresentantes. Esse mercado é um mercado complicadíssimo, porque os fotorepresentantes, eles vão ser o link entre o fotógrafo e as agências de propaganda e os anunciantes, ou em relação a algumas galerias de arte. E os caras que estão no mercado de fotorepresentante, de fotorepresentação, eles estão se lixando para o universo. Por quê? Porque eles não dão conta de tanta gente que quer ter um fotorepresentante e não consegue. Então, hoje eu tenho um fotorepresentante apenas, é baseado em Paris, que é a Motion Array, e fora isso, consegui um fotorepresentante. Eu, inclusive, sou representado pela Motion Array porque eles encontraram o meu trabalho através das premiações. Então, eu fui convidado. Agora, também como funciona com os curadores e com os art buyers, não adianta você mandar um link com seu portfólio para um fotorepresentante, ou você mandar uma pasta impressa, ou mandar um PDF, não adianta. Os caras, ou eles te convidam, ou eles te convidam. Agora, é fundamental para o seu trabalho ganhar um outro patamar comercial em relação ao mundo, você ter um fotorepresentante, porque são esses caras que se relacionam com um grande mercado que compra conteúdo fotográfico. É bem complexo, né? Mas na verdade, depois de tudo isso, depois dessas quase 2 horas aqui falando sobre o assunto, o ouvinte provavelmente ele tem uma pergunta pra fazer pra você sobre fotografia fine art. Sim. Dá pra ganhar dinheiro? Quanto se ganha depois de todo esse trabalho? Como é que é normalmente feita a precificação, né? Como é que você imagina que se vale a pena? Porque você já falou, tem alguns lugares que você estipula o preço e alguns eles já colocam o valor. Como é que é assim, como é que você calcula isso e como é que você sabe se vale a pena ou não aquele valor que eles estão colocando no seu trabalho? Por exemplo, eu tenho uma série de fotos fine art que eu fiz na África, tá? Eu estive na África durante 46 dias, no ano de 2010, inclusive eu estava como fotógrafo credenciado pela FIFA e fiz vários safaris fotográficos na minha estadia na África do Sul. Essas fotos, elas me deram um grande reconhecimento internacional, inclusive a foto Walking Savannah, que é uma dupla de elefantes, mãe e um filhote, caminhando num pôr do sol da savana africana. Ela ficou entre as 15 melhores fotos de fotografia de vida selvagem na visão dos editores do National Geographic no ano de 2014. E algumas outras fotos minhas de leões no pôr do sol e tal, que tem mais de 18 milhões de compartilhamentos em diversos perfis de Instagram, por exemplo, me deram um reconhecimento internacional muito grande, além de premiações. E aí eu transformei algumas peças dessas em tiragens limitadas. Então a Walking Savannah, por exemplo, que é a mais famosa, uma cópia dela na Saatchi Art custa $2.750. Eu já vendi peças para colecionadores dos Estados Unidos, para colecionadores da Europa, outras fotos de filhotes e também de animais adultos em preto e branco na savana africana para colecionadores da Noruega, de Santa Mônica, que inclusive quando eu falei Santa Mônica agora há pouco foi baseado nesse caso. Tem uma colecionadora no Texas que comprou a coleção inteira. Ela comprou, acho que foram 12 ou foram 15 fotos, e ela é uma apaixonada. Tem um caso interessantíssimo de um reverendo, de um pastor evangélico americano, que eu estava na Alemanha e recebi um e-mail dele, porque naquele ano eu tinha ganho uma premiação do National Wildlife Federation, que é uma associação americana de proteção da vida animal. Não sei se vocês sabem, a Ana, que quase todo final de semana está lá nos Estados Unidos, ela deve saber um pouco mais do que eu e você, Rafael. Bem que eu queria, viu? Ela, geralmente, assim, eu tenho duas coisas que me enchem os olhos. É olhar a revista Caras e olhar o perfil da Ana, né? Porque
ela está sempre, né, nos Estados Unidos, Europa, melhores restaurantes. Não, é a mesma viagem, é que ela vai postando dias separados. Ah, certo. Aí os parques nacionais nos Estados Unidos são um dos grandes xodóis das famílias americanas, né? Eles vão para os parques nacionais e eles têm uma defesa muito grande dessa coisa da vida selvagem e tal. E aí a National Wildlife Federation, ela promove já há mais de 30 anos uma premiação anual de fotografia de vida selvagem. E naquele ano, 2014, quando eu estava na Alemanha, eu tinha ganho com o Walking Savannah, melhor fotografia de vida selvagem, grandes animais. E aí a esposa dele viu na publicação da National Wildlife Federation a foto dos elefantes. Ela ficou encantada. E ele disse, olha, eu vi a sua foto, minha esposa viu, ela é louca por elefantes e eu quero fazer uma surpresa para ela no Natal. O presente de Natal dela vai ser a sua foto, eu não quero saber quanto é, eu quero comprar. E aí eu disse, olha, eu vendi a foto, obviamente, mas eu disse, agora eu vou vender condicionado a uma situação. Aí ele já ficou preocupado. Mas o que foi? Eu disse, não, eu quero que você faça um vídeo no ato de abertura do presente, porque eu quero deixar isso registrado, eu quero isso registrado para mim. Aí ele disse, não, vou fazer isso. Aí ele registrou, mandou o vídeo para mim, depois me passaram um outro vídeo dizendo que iam viajar para Nova York com a finalidade de comprar um frame específico para aquela obra e que iam colocar na área mais proeminente da casa. Depois eles mandaram a foto do ambiente com a foto emoldurada e colocada. E foi uma coisa muito emocionante, porque uma obra sua, ela transferir emoção para uma outra pessoa que adora, assim, o sentimento humano, o sentimento das pessoas é uma coisa interessantíssima. Você, recentemente, no Dia dos Namorados, um norueguês entrou em contato comigo e comprou uma peça que é uma bailarina com uma saia de copos descartáveis, com uma árvore seca, umas notas musicais flutuando e uma escadaria feita de um teclado de piano. E é uma obra surrealista e tal, minha, e que ele comprou essa obra para presentear a namorada dele no Dia dos Namorados. Então, quando a gente vê o que está do outro lado, né, que é você contribuir para um aspecto emocional positivo das pessoas e você fazer parte da vida das pessoas, é algo que é muito interessante. Então, deixa de ser só um clique, deixa de ser algo que é só seu para ser algo que passa a ser de muitos, mesmo que tendo sido originalmente concebido por você. Mas ele deixa de ser seu e passa a ser do mundo e passa a integrar a emoção e o dia a dia das pessoas. E isso é o aspecto que o comércio remunera a conta bancária, mas essas emoções, elas remuneram as nossas almas. E isso não tem preço. Fechou com chave de ouro o bate-papo de hoje. É um conhecimento incrível sobre um mercado que a gente não está acostumado a vivenciar, a saber, ter informações de como funciona. Então, Jax, para quem quiser conversar mais com você sobre esse assunto, conhecer mais o seu trabalho, né, tirar algumas dúvidas e de repente acompanhar um pouquinho mais e rolar de repente um workshop sobre esse tema com apoio e consultoria sua, como é que faz para a galera entrar em contato com você? Quais são suas redes sociais? Veja, eu vou disponibilizar também esses links para você, mas de antemão eu já posso antecipar. Primeiro meu site, né, www.jacksoncarvalho, CKSON de navio, jacksoncarvalho.com, não tem .br, tá? Lá no meu site tem e-mail de contato, tem o carrinho para quem quiser comprar também, fica à vontade. Tem o meu Você vende carro também, canal... além de foto? Podemos falar sobre isso. Vamos começar no inbox. Mas se lá no meu site tem um carrinho, é só comprar, então... Não, é o carrinho de compra, né, do e-commerce. Então, para quem quiser, mais recentemente eu passei também a colocar alguns vídeos com speed art, alguns trabalhos que eu tenho feito. Então, eu tenho produzido alguns vídeos, inclusive para vocês que são, para quem segue aí o Papo de Fotógrafo e atua na área de casamento, tem algumas coisas também de casamento, tem alguns conteúdos e esse conteúdo tende a crescer, eu tenho feito mais. Então procura no YouTube Jackson Carvalho Foto, né, que aí vocês vão estar lá no meu canal. Vai lá no subscrever lá e você vai estar sendo atualizado. No meu Instagram é Jackson Carvalho,
vai aparecer um cara de óculos, bonito, sorridente, sou eu, tá? Diferente do Ricardo, que é feio, eu tenho o privilégio de ser bonito e ter os lindos olhos castanhos. Vocês vão ver que isso é verdade. Agora, se uma pessoa de óculos bonito, é o link abaixo. Outra rede social de fotografia que tem muito trabalho meu, atualizadíssimo também, é o 500px, 500, o número 500px.com/Jackson Carvalho, tudo junto. Então aí vocês vão encontrar. E tem o Jackson Carvalho Photography, que é a minha fanpage no Facebook, e Jackson Carvalho 292 é o meu profile, meu perfil no Facebook. Então quem quiser mandar alguma pergunta, vou buscar ser o máximo atencioso possível, na medida do possível, responder a alguma dúvida, alguma oportunidade para realizar também workshop. É possível sim, eu inclusive no meu canal de YouTube, já tem lá um vídeo de um programa específico voltado para pessoas que querem transformar fotos comuns em fotografia de arte. Então tem um workshop já desenhado, já um programa estabelecido, que pode ser feito presencialmente ou pode ser feito em formato de virtual mentoring, né, assim, para um trabalho online via Skype. Da mesma forma como a gente está conversando aqui hoje via Skype, a gente pode fazer isso com grupos de 2 ou 3 pessoas, ou até muitas vezes uma única pessoa, e esses valores são negociados e são conversados entre as partes, de tal forma que seja viável e possa ser executado dessa maneira com quem tiver interesse. Então, me coloco à disposição, estou sempre aqui, Rafael, obrigado pela oportunidade, obrigado, Ana. Todas as semanas que você for aos Estados Unidos, como eu sei que você vai, Ana, lembre-se sempre de mim, que eu gosto muito dos Estados Unidos. Então, como você vai toda semana, então é um motivo a mais para você se lembrar de mim. Toda vez que você viajar, você vai lembrar de mim. E é isso, me coloco à disposição, espero ter contribuído. O Papo de Fotógrafo me deu o privilégio de estar aqui pela segunda vez e estarei honrado de vir a terceira, a quarta, a quinta, até vocês encheram o saco. Quero mais esse cara não, esse cara já está enchendo o saco, eu não quero conversar com ele não. Mas enquanto vocês não acharem isso, eu me coloco aqui à disposição para a gente estar sempre conversando e compartilhando um pouco de conhecimento. Pode deixar, quando eu tiver com todas as fotos online lá, a gente faz um bate-papo ao vivo aqui pra galera ver como é que mexe nas fotos. E só para reforçar, Rafael, não deixa de mandar a foto em RAW. E uma última afirmação, apenas para ser uma segunda chave de ouro. Tenho a concepção de que não tenho o direito de ser represa do conhecimento nem ilha do saber. Então, compartilhar conhecimento é uma das coisas que me realizam pessoalmente. Fico muito feliz quando faço, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Aleluia também. Tchau, tchau.